E como eu já disse, olha, tem muitas bênçãos, muitas graças que Deus quer derramar sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. E para isso, claro, nós vamos ter mais um momento de pregação, para mergulharmos aqui na presença de Deus com a pregação da palavra. Eu vou chamá-lo novamente aqui, o Geberton Teixeira, da comunidade Filhos da Cruz de Porto Alegre, que vem novamente para trazer a palavra de Deus para nós. Bem-vindo mais uma vez. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, levará-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Como eu disse no primeiro momento pela manhã, me chamo Geberton Teixeira, sou leigo consagrado, fundador da comunidade de vida e aliança Filhos da Cruz, comunidade que tem a sua sede em Guaíba, Arquidiocese de Porto Alegre. Quem quiser conhecer mais a comunidade, pode conhecer nas redes sociais, site, é só botar lá a comunidade Filhos da Cruz, que estamos em todas as redes sociais. Eu faço parte da renovação já há praticamente 26 anos, completei 25, já estou caminhando no 26º ano que eu caminho na renovação carismática, tenho 38 anos de idade, entrei novo, né? Na verdade eu digo para Deus que eu gostaria de ter entrado antes ainda na renovação, mas a minha experiência foi, então, 25 anos atrás, e logo em seguida, já praticamente 22 anos mais ou menos, eu exerço o ministério da pregação. Eu tive a graça de viajar por quase todos os estados do Brasil, pregar diversos encontros, fiz parte da equipe nacional de formação de pregadores, equipe estadual de formação de formadores, enfim, caminhada é longa. Mas eu aprendi nesse tempo que tudo aquilo que temos para trás é bom, nos ajuda, mas o que interessa é o agora. E nós chamamos isso de Kairos, né? Este tempo. Ontem o Padre Eduardo nos falava isso também na homilia da Santa Missa, onde ele dizia é o Kairos, o tempo da graça, o agora. Né? Então é muito importante nós abrirmos o nosso coração para aquilo que Deus quer nos falar. Eu convido você que tem a sua Bíblia em mãos, que tem a sua Bíblia perto de você, a pegar no livro de Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e seguintes. O primeiro versículo dá tema a esta pregação: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. E este tema, este versículo está dentro de um contexto mais amplo e bastante interessante, no qual eu gostaria de então meditar um pouco com vocês. Diz a palavra do Senhor: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso deveis vestir a armadura de Deus para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça e calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Com as orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados, São Paulo é um homem de uma inteligência muito grande. São Paulo tem uma sabedoria humana muito grande, mas também uma iluminação divina poderosíssima. Não há nenhuma palavra de Paulo disposta nos textos sagrados que não tenha uma intenção. São Paulo está falando aquilo porque ele quer comunicar algo, ele tem uma intenção com aquilo. E quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti a armadura de Deus, ele está falando que há um combate espiritual. São Paulo era militar, era um soldado romano de alta patente. São Paulo entendia de guerra, São Paulo entendia das batalhas, São Paulo entendia do combate. Ele traz esta linguagem para o contexto espiritual, para dizer a mim e a você que a nossa fé, a fé católica, a fé em Cristo, é uma fé que porta combate, que porta batalhas. Tanto é que ele vai dizer em outro momento, a carta de Timóteo, ele vai dizer: combati o bom combate da fé. E diz para Timóteo: combate tu também o bom combate. Porque a nossa fé não é uma fé de simplesmente você senta, fica ali parado e espera as coisas acontecerem. Não, não. Tem um propósito. E aí entra uma pergunta: por que nós estamos aqui? Né? Por que caminhamos neste mundo? O próprio São Paulo vai dizer aos Colossenses que nós somos cidadãos do céu. São Pedro vai dizer na sua carta que nós somos peregrinos deste mundo. Ora, juntando as duas questões, entendemos que nós não pertencemos a este mundo, mas estamos de passagem por ele. O nosso lugar é o céu. E quando o próprio São Paulo traz para esta ideia, para este contexto, a questão de uma batalha, ele está dizendo: olha, não é contra homens de carne e sangue que vocês lutam, mas contra os principados e potestades espalhados nos ares. Apocalipse 12 fala assim, que o ancião diz: homens, cuidado, atenção, porque o demônio se lança contra vós com grande furor, a fim de vos perder. Perder o quê? Por que o demônio luta contra nós? Por que o demônio guerreia contra nós? Qual é o motivo dessa batalha empreendida por ele contra nós? Porque contra Deus ele não pode lutar. Não tem sentido. Nem o próprio Deus lutou contra o demônio, mandou Miguel lutar. Por isso Miguel significa o nome de Miguel, quem como Deus. Miguel batalhou no lugar de Deus. Se Deus levantar a mão do trono, acaba com tudo. É desproporcional a luta. Então o demônio se volta contra nós. Depois da queda, ele se volta contra nós. E por que ele se volta contra nós? Porque ele quer nos roubar do céu. Ele quer nos impedir de ir para o céu. E aí começa a grande batalha. Primeira arma que o demônio usou, e tem usado muito, e é talvez a mais eficaz, São João Paulo II, quando esteve no Monte Gargano, na Itália, pertinho do santuário de Padre Pio, em San Giovanni, no alto de uma montanha. Ele esteve lá naquele santuário do Monte Gargano, e na homilia de uma das missas, ele diz assim: a grande tática do demônio é fazer-se passar desapercebido. É fazer-se desacreditado, que ninguém mais acredite nele. Não nele naquilo que ele diz em si, mas na sua existência. Né? Que já não deem mais fé à existência do demônio. Que já não lhe deem mais crédito. Ah, não, isso aí é como diz, isso é para assustar as crianças. Isso aí a igreja inventou para colocar medo nas pessoas, para colocar medo nos cristãos, nos fiéis e tudo mais.
Então a primeira tática é essa: fazer com que as pessoas já não mais creiam que o demônio existe. E aí transformou o pecado pessoal em pecado social. Todo mundo faz, é assim mesmo, fazer o quê? Então as pessoas começaram a cair num espírito de tibieza. Tibieza. Já não tem mais o porquê ser radical, já não tem mais o porquê lutar, não tem mais o porquê combater, porque todo mundo faz. Todo mundo faz, todo mundo está andando do mesmo jeito, todo mundo está fazendo as mesmas coisas. Por que eu vou fazer diferente? Isso é tibieza. É uma apatia diante da realidade espiritual. Tanto faz como tanto fez, mas na verdade não é assim. Nós estamos falando, ontem foi falado, hoje o padre falou muito na homilia, da vigilância, de ter esse espírito atento, estar vigiante. Por quê? Porque estamos iniciando o tempo do advento, na espera daquele que há de vir ao nosso encontro. Mas olha, esse tempo que celebramos é porque estamos esperando o mistério que vamos viver lá no Natal, é o da encarnação. Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus com Deus, Deus de Deus, se encarna, assume a nossa natureza humana, tem a sua natureza humana agora também. Não é filho de varão, mas tem a carne do homem, para redimir a carne do homem, para nos elevar, para mostrar com a sua vida que nós temos um destino maior. Nós não passamos por aqui como se fôssemos uma ameba, como se fôssemos um verme. Não. Nós somos filhos de Deus, nós temos dignidade de filho de Deus. E, portanto, nós temos uma morada celestial. Somos cidadãos do céu e Deus nos espera no céu. Não podíamos entrar antes, mas agora podemos entrar, porque o Senhor pagou a dívida, pagou a conta, conquistou para nós a salvação. Podemos entrar, mas há uma questão interessante. A Sagrada Escritura vai dizer assim: Jesus morreu por todos, mas apenas muitos se salvaram. Ele morre por todos. Em outro momento o texto diz: apenas muitos se salvaram. Essa diferença, o que significa isso? É fato. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele mesmo disse: a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. O sol nasce para os bons e nasce para os maus. A questão é que eu e você, dotados do dom préternatural da liberdade, podemos ou não escolher ir para o céu. Claro, a questão é que entra aqui uma jogada. O demônio, como pérfida serpente, sorrateira serpente, ele vai com a sua insídia, vai com a sua perfídia, enganando o gênero humano. Então, hoje, por exemplo, nós ouvimos as pessoas dizer assim: se não é mal, não é ruim, não é pecado se te faz feliz. Ora, mas como assim? Como assim não é ruim se te faz feliz? Então você é o centro? Você é o centro da existência? Não. O pecado é sempre pecado. É claro que nós sabemos que o pecado causa uma sensação boa, porque ele toca naquilo que é sensível, ele toca na carne. Não existe pecado ruim, de fato, no primeiro momento. A gula não é ruim, ruim é a consequência. A luxúria não é ruim, ruim é a consequência. Porque se o pecado fosse ruim, insípido em si mesmo, ninguém cometeria pecado. Ninguém iria praticar o pecado. O pecado está envolvido no sensível, está envolvido no prazer. Ótima arma que o demônio usou para nos enganar. Mas, voltando então para a questão da guerra, São Paulo é claro ao dizer que existe um combate, e já entendemos que o inimigo está combatendo, mas nós não temos uma postura de combate. Nós não temos um entendimento de guerra. E por que nós não temos este entendimento de guerra? Porque, infelizmente, nós cristãos, isso é culpa muitas vezes dos pregadores, é culpa... O padre falou na homilia,
Agora há pouco, ele nos dizia que aquele que está à frente, o pastor, aquele que é o responsável, tem o compromisso de exortar, de apontar o caminho, de indicar a verdade. E muitas vezes os pregadores, as autoridades, aqueles que deveriam ser os atalaias, os sentinelas, os profetas de Deus, ora com exortação, ora com consolo, mas não fazem. Preferiram um evangelho adocicado, preferiram um anúncio da palavra mais ao estilo coaching, você consegue, você pode, você faz, você vence, e esqueceram de anunciar o evangelho ao estilo, como o padre estava falando na missa, é preciso converter-se, é preciso mudar o coração, mudar a realidade interior. Por quê? Porque se não mudar, você não vai para o céu. E isso ninguém mais quer falar, porque ninguém mais quer perder público. As pessoas estão mais preocupadas com quantos seguidores eu vou ter nas redes sociais do que com a verdade do evangelho anunciada. Com quantos aplausos eu vou ser ou não aplaudido do que com a verdade do evangelho anunciada. O fato é, meu irmão, que se você e eu, esse traço que vos fala, se nós não mudarmos de vida, se nós não lutarmos esta batalha, se nós não combatermos, se nós não nos fortalecemos no Senhor e nos dispormos a uma guerra, nós vamos perder o céu e vamos passar a eternidade no inferno. Porque o inferno existe, o céu existe, independente se você crê ou não crê. O fato é que está lá, esperando por mim e por você. Nós precisamos combater. São Paulo, ele diz para Timóteo, ele fala, combati o bom combate da fé, e São Paulo está dizendo assim, Geberton, não tem como tu viver a fé, se não tiver uma postura de combate, ou seja, uma tensão, estar atento, estar sob tensão, vigiando, cuidando, observando, porque o teu inimigo, sim, de fato, ele quer perder você. Tem um inimigo que quer perder você, meu irmão. Tem um inimigo que quer destruir a sua casa. Tem um inimigo que quer destruir a sua família. Tem um inimigo que quer destruir a sua vida, mas não a sua vida material, não, a vida eterna. Porque o Senhor diz, o que adianta ganhar tudo neste mundo, mas perder a vida eterna? O demônio nos perdemos por conta dessas pregações, dessas orientações mal dadas, perdemos a visão vertical, e ficamos demasiadamente com uma visão horizontal da fé. Para ter as coisas, ganhar as coisas apenas neste mundo. Não, você pode ter as coisas neste mundo, você pode ganhar as coisas neste mundo, você pode ter um bom trabalho, um bom carro, uma boa casa, você pode, mas isso não pode ser o centro, isso não pode roubar você de Deus, porque a visão da fé é vertical, é daqui para o céu. E ao conseguir horizontalizar a nossa visão, o demônio enfraqueceu o nosso espírito de combate, enfraqueceu nosso espírito de fé e nos mundanizou, como falávamos na primeira pregação. São Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este força do seu poder, ele está falando do Espírito Santo. Nós precisamos nos fortalecer na pessoa do Espírito Santo. E veja, nós tivemos um apogeu da pessoa do Espírito na igreja, muito forte nos últimos 60 anos, a partir do Concílio Vaticano II, renovação carismática católica, cresceu a presença, ou melhor, o entendimento sobre a presença do Espírito Santo no nosso meio. E aí vieram o uso dos dons carismáticos, o uso dos dons de revelação, dos dons sinais, cura, milagres, a fé, a palavra de ciência, a profecia. Nossa,
tocamos em uma realidade espiritual que não nos era comum, não nos era presente, não nos era sensível antes do Concílio Vaticano II. Não ao menos de forma tão fácil como nós temos hoje. Mas aí ficamos extremamente no sensível, nos dons, na oração, em línguas, na profecia, no sentir aquela paz quando se reza, no sentir aquele fogo quando se reza, aquele vento quando se reza, e esquecemos que o Espírito Santo, na Sagrada Escritura, tem uma missão muito, muito específica. A sua missão é santificar o homem para que este possa alcançar a eternidade, a vida eterna. E por isso, São Paulo vai dizer no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o São Lucas vai dizer no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: fiquem em Jerusalém, Jesus está dizendo para os apóstolos, fiquem em Jerusalém, permaneçam, não saiam, porque virá o Espírito sobre vocês, e o Espírito Santo vos dará força. Força para ser minhas testemunhas. Sobre esse ponto, testemunhas, eu falo na próxima pregação, mas vamos ficar aqui no força. São Paulo vai dizer mais adiante, numa de suas cartas, que ele se move por uma poderosa força, e ele usa a expressão dínamos, de dinâmica, força, não no sentido de força de levantar um peso, mas de energia, power, né? Força de energia, dínamos. Aquele que está sob a ação do Espírito Santo tem dinâmica, tem dínamos, tem força para ir à frente. Quantas vezes nós nos percebemos cansados, nós nos percebemos fatigados, nós nos percebemos sem ânimo para rezar, sem ânimo para ler a palavra, sem ânimo para ir à missa, porque é chato, porque é enfadonho, porque é cansativo. Na verdade, irmãos, nós estamos ficando enfraquecidos, nós estamos perdendo a força do Espírito em nós, e nós precisamos clamar, nós precisamos pedir, mas não pedir o Espírito Santo apenas para ter uma experiência sensível, não. Nós precisamos clamar ao Espírito para que Ele realize em nós a sua missão, que Ele nos leve a uma conversão verdadeira, que Ele nos leve a uma conversão autêntica, que Ele nos dê força para o combate, para a luta, para guerrear uma guerra que estão travando contra nós, mas nós estamos muitas vezes parados, estamos sendo alvejados. Por isso São Paulo vai dizer: ponde-vos de pé, cingi os vossos rins com a verdade, ou seja, fica atento, tenha postura, revesti-vos da couraça da justiça, couraça, preparar-se para a guerra, diz ainda: calçai os pés com o zelo para pregar o evangelho, para propagar o evangelho da paz, empunhando o escudo da fé. Irmãos, nós esmorecemos. Nós usamos da fé, deste recurso, deste dom de Deus, muitas vezes para pedir apenas coisas materiais, para pedir bens materiais, bens temporais. Tudo bem, nós podemos pedir, é dado esse direito de pedirmos, mas a fé não é para isso em primeiro momento. A fé é um dom para nos aproximar de Deus. O autor da carta de Hebreus vai dizer: a fé é a certeza a respeito do que não se vê. Este a respeito do que não se vê está falando da eternidade, está falando do céu. Eu não vejo Deus, mas eu tenho certeza que Ele existe. E da mesma forma, se eu tenho certeza que Deus existe, toda a verdade anunciada por Cristo na palavra, ela existe, ela vai se concretizar. Existe um inimigo. O Papa João Paulo II, numa determinada conversa com o então cardeal Ratzinger, ele queria como dogmatizar a existência do demônio. Porque muitos, de fato, estavam fazendo isso, transformando o demônio como o mal social. O mal social é o demônio. E não, o demônio é um ser que existe. E Ratzinger, futuro Bento XVI, disse para
João Paulo II, não é necessário. A Escritura fala do demônio tantas vezes que não é possível tirá-lo dali, não é possível eximi-lo dali. Papa Francisco tem duas coisas, dois termos, vamos dizer assim, duas expressões que são as que ele mais usou até agora ao longo do seu ministério, nas homilias, nas mensagens, nas cartas, enfim, quando ele está falando. Uma é falando de Satanás, demônios, seus nomes, ele fala, é o Papa que mais falou até agora, e a outra é o Espírito Santo. E Papa Francisco faz isso para evidenciar esta realidade sobrenatural. Existe um combate, existe uma luta, uma guerra, você é o objeto dessa guerra, você é o espólio dessa guerra, o demônio quer ceifar a sua alma, quer levar você ao inferno, ele quer dizer para Deus, olha aí, ó, o filho que tu tanto amava, que tu tanto queria, que tu deu o teu primogênito numa cruz para morrer por ele, olha onde ele está agora. Agora ele vai vir para o inferno, porque ele me amou, ele me adorou, ele me buscou durante toda a vida, não lutando contra mim, agora ele está aqui, agora ele é meu. Papa Francisco faz isso, expõe a figura do demônio e expõe a pessoa do Espírito para dizer, só vai conseguir travar essa batalha e só vai conseguir vencer esta batalha aquele que estiver cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é um momento, mas é o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Nós precisamos ser íntimos, como eu falava lá no início, na primeira pregação, nós precisamos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos ser íntimos do Espírito Santo, clamar a sua presença, clamar o seu auxílio, a sua força. Eu fiquei impressionado com uma situação ontem. Eu cheguei ontem próximo ao meio-dia, fomos almoçar, na sequência, o Padre Eduardo pediu que rezássemos por ele. Eu, a irmã, Padre Roberto, fomos à capela rezar pelo Padre Eduardo. E ali eu falava para Jesus assim, caraca, Jesus, o Padre Eduardo é uma referência de pessoa que vive no Espírito. E que gesto mais significativo, mais interessante, a humildade de um homem que é cheio do Espírito, clamar ainda mais a presença desse Espírito. Porque nunca está suficiente. Uma passagem de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz assim, não embriagai-vos com vinho doce, mas enchei-vos do Espírito. Só que a palavra encher, no verbo grego, pleró, não tem tradução para o português. Não existe uma palavra no português que consiga se aproximar de pleró. Pleró, encher, né? Se você pegar um copo de ar, um copo vazio, colocar sob uma torneira aberta, encher ele de água, quando estiver lá na bordinha, você desligar, vai enchendo bem, vai até ficar um espelhinho por cima, assim, parece que está até além da borda do copo. Está cheio. No português está cheio. Só que o que Paulo está falando, o verbo pleró, é você fazer exatamente isso, colocar esse copo vazio sob a torneira, abrir a torneira, encher, e quando ele estiver lá no topo cheio, você não tira, você permanece com ele. E ele está agora transbordando, ficando cheio, permanentemente cheio. Para Paulo é isso, não cessa este enchei-vos do Espírito, sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque ele falou para Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, de timidez, mas nos deu um espírito de coragem, de valentia, de bravura. Se nós não estivermos cheios deste Espírito, se nós não estivermos inflamados deste Espírito Santo, nós não conseguiremos travar as batalhas da nossa vida. Nós vamos perder essas batalhas, nós vamos prostrar-nos por terra, caídos, esmagados sob a sola de Satanás, e vamos sofrer aquilo que não precisávamos sofrer.
Você, eu, todos nós somos aqueles filhos que no Evangelho Jesus vai dizer: nós não somos criados para comer as migalhas que caem da mesa, mas para assentarmos-nos à mesa com o Senhor. Há um banquete no céu. Eu falava isso para nós na primeira pregação. O salmista diz: o Senhor preparou um banquete, uma mesa, à vista dos meus inimigos, à vista dos meus opressores. E Satanás não quer que você sente-se a essa mesa. Satanás não quer que você conquiste, chegue ao seu lugar que está reservado no céu. Ele vai fazer de tudo para tirar você de lá. Mas o Senhor está dizendo para você: erga-se, levante-se, clame o Espírito, lute esta batalha, pois a vitória é certa. Mas para conquistar lá, você precisa estar no Senhor, você precisa estar cheio do Espírito, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. Eu quero convidar você que está aqui no auditório conosco a ficar de pé, e você que está em casa a achar a melhor postura de oração que você puder neste momento, recolher-se no seu coração, e nós queremos clamar o Espírito Santo, que Ele venha nos dar força, que Ele venha nos encher, que Ele venha nos preparar para a glória do Senhor, a glória que nos está reservada. Fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Homem impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui. Vem, Espírito Santo, Vem, nós te clamamos, vem, vem. Ó vento, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Nós te clamamos, ó Espírito Santo de Deus, consumi em nós tudo aquilo que nos impede de nos consumirmos em vós. Vem, Senhor, purificar o nosso coração. Vem, Senhor, tirar a tibieza do nosso coração, a mornidão do nosso coração. Vem encher-nos do teu poder, da tua força, da tua graça, porque nós queremos verdadeiramente combater o bom combate da fé. Nós queremos conquistar o prêmio, a coroa da eternidade que o Senhor conquistou para nós no madeiro. Vem, Espírito Santo dos quatro cantos do céu e da terra. Traz vida aos ossos que estão ressequidos, traz vida àqueles que estão mortos, caídos por depressão, ansiedade, por medo, por falta de fé.
Vem agora, nós te clamamos, realizar uma obra nova, poderosa, 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 nós te pedimos. Erga as tuas mãos, meu irmão, eleve o teu coração a Deus, eleve a tua súplica. Se você puder ficar de joelhos, fica e diga: Senhor, eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova, uma criatura nova, cheia do teu poder. Vento impetuoso, nós te clamamos, sopra aqui, sopra neste lugar, vem. Sopra em nós, sopra em nós. Somos seus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos seus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ao vento, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Força, igreja, mais uma vez. Ora, xiricanda, labara, soria, labararei. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. Labaracanda, labara, soria, xiricanda, xiricanda, labara. A palavra que o Senhor me dá é que muitas pessoas que estão em casa estão profundamente doentes, tomadas por um estado de depressão, um desânimo muito grande. Você se ajoelhou, você se prostrou, você disse: eu quero, eu preciso dessa força. Pois eu quero dizer para você, eu quero profetizar na sua vida. Levante-se, em nome de Jesus. Levante-se para a vitória que o Senhor conquistou para você. Clame todos os dias. Erga-se deste abatimento em nome de Jesus, porque o Senhor te fez mais que vencedor. Não se prostre, não se curve perante Satanás. É ele que deve se prostrar perante você, porque a palavra é clara. Ele foge daqueles que confiam no Senhor. Amém.